recomendo, assim, de todo o coração que você procure fazer cursos, aprender, porque eu não vou falar diretamente das metodologias ativas aqui, eu vou falando de algumas delas e vou tentando mostrar o papel do professor nessas metodologias. Mas evidente que essa vai ser a primeira questão que vai aparecer para você numa entrevista de emprego. Se você é capaz de trabalhar com metodologias ativas, né? E o que são essas metodologias ativas? Né? As metodologias ativas são esses caminhos para o conhecimento e para a informação que dá ao aluno não só uma certa autonomia, mas um certo protagonismo no fazer. Veja, um certo protagonismo no fazer. Então, do colocar a mão na massa de alguma forma. Mas isso, e aí, assim, o que eu vou tentar aqui é desmistificar algumas coisas. Qual é o grande erro? É a ideia de que o aluno aprende sozinho. Então, isso é um erro muito grave. Por quê? Por que pode ser um erro muito grave? Porque, obviamente, o aluno ele precisa de alguém que o ajude a construir o itinerário do conhecimento. Então, veja, por isso, então a ideia de metodologias ativas, pessoal, é essa, de que o aluno tem um protagonismo maior, veja, ele tem um protagonismo maior, mas ele não aprende sozinho, né? Ele tem um protagonismo frente a tudo isso, porque é um protagonismo no fazer. Você incentiva o camarada ali a colocar a mão na massa e a produzir algo a partir daquela informação, do conhecimento que se trabalhou ali naquela aula, naquele período de aula, enfim. Então, vem aí essa gestão do tempo. Mas, e aí, por isso que é o porquê. Porque hoje já se sabe que, fazendo as coisas, você, digamos assim, tem uma maior facilidade de apreensão quando você coloca na prática alguma coisa, ou quando você vê sentido prático em algo. Isso não quer dizer que eu, por exemplo, sou das ciências humanas. Eu sou formado em filosofia. E aí alguém poderia perguntar o seguinte: poxa, mas você é formado em filosofia, então qual que é o sentido prático de tudo isso? Eu sempre digo o seguinte: olha, você ler um texto de filosofia com o aluno, então vou ler lá o Platão, faz com que o aluno tenha que mergulhar digamos assim, num ambiente complexo, ou num texto complexo e sofisticado, um tipo de pensamento complexo e sofisticado. Que esse pensamento complexo e sofisticado ele vai usar em qualquer outra área da vida dele, inclusive para ser um grande engenheiro, ou um médico, ou um advogado. Então, nesse sentido. Eu leio lá o Platão, óbvio, né? E aí você fala assim, poxa, mas é um texto clássico, em tese não teria muito sentido se a gente está falando de aplicação prática do conhecimento. E aí eu sempre falo para as pessoas, mas pensa bem, mergulhar o aluno num texto sofisticado, com uma certa sofisticação de pensamento, vai ajudá-lo a desenvolver competências que ele depois consiga aplicá-las no seu dia a dia, seja onde for. Pode ser desde a hora de construir um satélite até, enfim, sei lá, como advogado, como médico, enfim, ou na condução da sua própria existência, essa é uma outra coisa aqui que também pega, que é fundamental. E aí, essas metodologias ativas, pessoal, essa coisa do fazer, não é assim que aluno, faça aí e vai se virando. E por que essa coisa do fazer? O fazer não é só o fazer prático do cara. Vamos supor, eu quero vou dar uma aula lá de física e eu ponho o aluno para construir um foguete. Não é só isso. Esse fazer aqui, pessoal, é a atitude, mais do que ensinar para o aluno um conhecimento, é produzir nele uma atitude de proatividade perante um determinado problema ou perante uma determinada questão. Então, é muito mais do que eu pego e falo assim, senta aí e vamos dividir em grupo aqui a sala e vocês vão fazer um foguete. Beleza. Não é isso. O fundamental é que ele introjete nele essa atitude
de produção de conhecimento coletivamente. Porque isso que é o fundamental aí na hora de se fazer metodologias ativas. E aí sim, aí entra o papel do professor, porque aí é o professor, o docente, que vai ajudar o aluno a perceber o quanto essa atitude é importante. E eu tenho enfatizado a importância, pessoal, de que os professores trabalhem aí com metodologias ativas, mas não apenas. Que a gente utilize aí ferramentas tecnológicas para ensinar os nossos gestores a gerenciar bem as aulas.